Olá, sou o pastor Reinaldo Moraes, trazendo mais um devocional para a sua meditação. Hoje com o título E se hoje fosse o último dia? Salmo 90, versículo 12 diz: Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Na madrugada do o último dia 13, o mundo foi novamente sacudido por uma tragédia. Um avião da Air India caiu repentinamente, ceifando centenas de vidas em questão de segundos. Pais, filhos, amigos, pessoas com planos, com destinos, com rotinas normais, nenhum deles imaginava que aquele voo seria o último. Diante da tragédia como essa, somos arrancados do comodismo que nos faz acreditar que temos todo o tempo do mundo. A fragilidade da vida humana nos é escancarada de forma dolorosa e a pergunta inevitável se impõe: e se hoje fosse o meu último dia? Essa pergunta é desconfortável. Ela nos confronta com a finitude que muitas vezes ignoramos. Vivemos como se a morte fosse uma realidade distante, algo reservado para um futuro longínquo. Mas a verdade é que a vida é um sopro. E ninguém sabe quando o seu último dia chegará. Justamente por isso, essa pergunta não é mórbida, ela é necessária. Se esse fosse o seu último dia, quais seriam suas prioridades? Você ainda perderia tempo em discussões banais? Guardaria rancor por coisas pequenas? Passaria mais tempo nas redes sociais ou nos braços de quem você ama? Você se preocuparia em acumular mais ou em entregar mais? O que você faria se soubesse que não há amanhã? A resposta sincera a essa pergunta revela muito sobre o estado de nosso coração. Muitos vivem no modo automático. Levantam, trabalham, se distraem, dormem, repetindo o ciclo sem pensar no propósito por trás dos dias que se acumulam como folhas ao vento. Mas a palavra de Deus nos chama a viver com intencionalidade. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, como diz o livro de Salmo no capítulo 20, capítulo 90, 12. Contar os dias não é apenas reconhecer a brevidade da vida. É viver com sabedoria, com foco no que tem valor eterno. Moisés, autor desse salmo, tinha consciência do quão fugaz é a existência humana. Ele compreendia que a verdadeira sabedoria nasce quando temos a eternidade como referência. Se hoje fosse o último dia, talvez você perdoasse mais facilmente. Talvez dissesse "eu te amo" com mais frequência. Talvez deixasse de lado o orgulho e tomasse a iniciativa da reconciliação. Talvez finalmente dobrasse os joelhos e orasse com sinceridade, clamando a Deus, não por bênçãos, mas por redenção. Quantas pessoas vivem como se tivessem todo o tempo do mundo? Adiam decisões espirituais, empurram para depois a leitura da palavra, a reconciliação com Deus, o chamado ministerial, o serviço ao próximo. Mas a morte não avisa, não marca a hora, ela chega como um ladrão. Jesus falou sobre isso em Lucas 12, 20, na parábola do homem rico que planejava derrubar seus celeiros para construir maiores e acumular ainda mais. E a palavra diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Lá em Lucas 12, 20. Ele tinha muitos planos, mas não contava com a eternidade. Viver como se esse fosse o último dia não significa viver em desespero ou com medo. Significa viver com propósito. Significa colocar as coisas certas no lugar certo. Deus em primeiro lugar, as pessoas acima das coisas e o eterno acima do passageiro. A boa notícia é, se você está ouvindo esse devocional, ainda há tempo. Ainda há a oportunidade de fazer diferente, de amar mais, de perdoar, de buscar a Deus com sinceridade, de alinhar a sua vida com o céu. O arrependimento sincero ainda encontra misericórdia, o coração quebrantado ainda encontra graça. Jesus morreu e ressuscitou para que você tenha não apenas vida eterna, mas também vida abundante agora. Uma vida que vale a pena ser vivida com intensidade, fé e gratidão.
Que hoje você viva como quem entende o valor de cada minuto. Que suas palavras sejam doces. Que os seus gestos sejam marcados por amor. Que o seu coração esteja em paz com Deus. Viva não como quem corre atrás do vento, mas como quem caminha rumo ao eterno. Vamos orar. Senhor, ensina-me a contar os meus dias, que eu não viva desperdiçando os momentos, mas respeitando cada oportunidade para amar, servir e te buscar. Se hoje for o meu último dia, que eu esteja em paz contigo e com o meu próximo. Que minha vida glorifique o teu nome até o último suspiro. É em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz, que eu oro. Amém. Paz.